Mas há um segundo grupo pela ordem. São as doutrinas da fé cristã. As doutrinas da vida cristã, da fé cristã. Esse grupo tem um número maior de doutrinas. E deve ser o segundo. Por quê? Porque ele depende do conteúdo do primeiro grupo de doutrinas. Ou seja, elas interagem. E há um terceiro grande grupo de doutrina, que é esse assunto que é auto-identificado e corredor. As doutrinas do porvir, as doutrinas do futuro, e no sentido técnico, a gente chama de escatologia, mas eu aconselho você não usar esse termo na pregação. O povo não entende, não interessa para o povo comum. É usado na rede escolar, incluir escatologia. E na linguagem congregacional é as doutrinas do futuro. Meu querido irmão, é um grupo imenso. Eu julguei que fosse bem pequeno. É um grupo imenso de doutrinas. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, resumindo mais uma vez, eu sugiro que você continue estudando a Bíblia, ou se você está iniciando estudo da Bíblia, independente dos outros pormenores que eu vou mencionar, estude a Bíblia na parte doutrinária dentro dessa classificação. Primeira, doutrina da salvação. É uma riqueza. Você estuda e não termina nunca. São agora quase 60 anos que eu estudo a Bíblia. Quase 60. E ali eu vejo que eu começando agora. A impressão que eu tenho é que eu estou começando agora. Devido a grande maravilha que há. Mas que o segundo grupo não deve ser outra a não ser doutrinas da fé cristã. E o que é que muitos irmãos e irmãs fazem? Não é por maldade. Às vezes eles fazem, por ignorância. Vão direto para escatologia bíblica. Sem ter condições para aquilo. Então, eu aconselho que siga essa sequência. O assunto que nos convidou foi sobre as doutrinas das últimas coisas, e o quarto estudo ficou para o Iosul. E esse assunto do quarto estudo, qual foi? Foi sobre a vida de Jesus, seus propósitos e seus sinais. Os 3 estudos que nós ministramos lá, o primeiro foi sobre manipulando, manobrando, cuidando bem, como diz lá em 2 Coríntios 2:15, que manejando bem a palavra do Senhor. Não é apenas manejar, mas manejar bem. Eu estou citando exatamente as palavras do versículo. Procura apresentar para Deus como crente, que não tem de se envergonhar e que maneja bem. Depois ministramos o segundo estudo. Isso foi ontem pela manhã, sobre a vida de Jesus. Estou resumindo por causa do tempo. Ontem à noite ministramos o terceiro estudo, que foi como estar preparado para a vida de Jesus. Será que a sua pergunta é a minha? Eu sou crente, eu sou salvo, eu sou membro da igreja, mas como estar preparado para o momento do arrebatamento? E o quarto estudo ficou aqui para o Iosul. Inclusive, uma pessoa chegou a me perguntar se seria de fato esse assunto, se não era bom ser outro assunto. Eu disse, não, eu estou orando e até aqui no sentido de Deus mudar. Então, o nosso assunto, a partir de agora, vai ser a vida de Jesus, seus propósitos e seus sinais. Veja que é um assunto duplo, um assunto com 2 lados. Quais são os propósitos da vida de Jesus? Ou seja, seus objetivos. É claro que todo cristão ortodoxo, ele sabe que a vida de Jesus só pode ser coisa boa. Mas como é que podemos mostrar isso na Bíblia? E também os seus sinais. Porque a sua primeira vida teve sinais. E a sua segunda vida é repleta de sinais. Sinais que são sinais anunciando que ele já está voltando. Então vamos tomar nossas Bíblias
Se você trouxe sua Bíblia, caso não tenha trazido, fique atento ao microfone. Os irmãos já notaram que eu vou ser breve, eu vou ser rápido, porque o tempo passa distante, mas Deus faz milagres. Aquele menino que estava lá no lago de Genezaré com 5 pães e 2 peixinhos, era tudo coisa boa, era pães, a Bíblia diz que não era nem pão de trigo, era pão de cevada, ou seja, era um pão muito barato, e 2 peixinhos. Nas mãos de Jesus, quando ele orou, tudo aquilo foi multiplicado de uma maneira sobrenatural e uma multidão de cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças comeram fartamente e ainda 12 cestos sobraram para os 12 apóstolos. Ele pode fazer isso esta noite também. Essas pequenas migalhas que nós estamos repartindo, eu só lhe peço que você abra seu coração, abra também a sua mente, deixe a mente aberta para o Espírito Santo operar. Deixe a sua mente aberta. Mas vamos meditar, se o tempo não der, eu interrompo, tudo bem, mas vamos respeitar o tempo. A palavra de Deus diz, tudo seja feito com decência e ordem. E nós sabemos que amanhã é dia normal de atividade, apesar de ser um dia nacional, certamente muita gente tem planos para muitas atividades, e quem sabe o nosso dever é ser coerente com o horário de encerramento do culto. Então o nosso assunto, não se esqueça desse momento, é a vida de Jesus, seus propósitos e seus sinais. Ou seja, nunca ninguém vai se queixar que Jesus veio e não apresentou, não revelou sinais. Então nós vamos tomar inicialmente como ponto de partida Hebreus, o versículo que oramos, sentimos que Deus marcar esse versículo como o versículo de entrada, o versículo de início, Hebreus 9, e versículo 28. Se os irmãos forem, nós, pela graça de Deus, servimos ao Senhor na Assembleia de Deus em Porto Rio, no Rio de Janeiro. O Rio é um grande bairro da Zona Norte. Servimos ao Senhor ali com a nossa família. Nós, que quando os irmãos transitaram pelo Rio, será uma grande honra receber-los em nossa igreja. 9, versículo 28 de Hebreus, que diz assim: assim também Cristo. Então a igreja notou que eu estou lendo o versículo fora do contexto, mas eu não tenho outra opção. A palavra assim indica que o assunto já vem do 27, do 26, do 25, do 24. Eu não vou ler, não há tempo. Eu sugiro que quando você puder, leia o capítulo todo. Mas você já viu que ele começa dizendo assim também. Ora, isso é o quê? É uma indicação de que o assunto já vem dos versículos anteriores. E uma leitura dessa ajuda a entender a passagem. Vou voltar ao versículo 21. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, louvado seja Deus. Você vê que uma obra de Deus é perfeita. Ou seja, nunca mais, para sempre, Deus enviará outro filho para morrer por ninguém. Quem quiser, aproveita agora. Quem não aproveitar agora está perdido para você, porque ele não vai mandar outro filho. Uma vez. Isso significa que o sacrifício dele foi perfeito, completo. Ou seja, de uma vez para sempre ele venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a doença, venceu a morte, venceu o mundo e venceu o eu, a carne. Ou seja, a natureza humana. Jesus nunca pecou, nunca teve pecado, mas a sua vitória venceu para sempre a natureza pecaminosa da humanidade. Uma vez. Então, se esta noite alguém aqui no auditório que ainda não é salvo, eu digo um crente, que às vezes a pessoa é crente, mas não é salvo. É crente, eu não estou zombando, mas eu estou dizendo salvo, você tem o testemunho da salvação. Aproveite, porque Jesus ele morreu uma vez, ou seja, nunca mais aquele fato se repetirá. Por quê? Porque foi completo o sacrifício. A igreja se recorda que no Antigo Testamento,
diariamente, não é exagero, diariamente, dezenas e dezenas e dezenas de animais inocentes, animais limpos, limpos quer dizer de acordo com a lei, eram imolados no tabernáculo, eram imolados para trazer o seu sangue pela fé, pela fé, pela fé, aquele culpado, o inocente morrer pelo culpado. E sacrifício do Antigo Testamento. Diariamente, inclusive, havia uma festa sagrada anual, uma vez por ano, chamada Dia da Expiação. Quem conhece a Bíblia conhece bem. Era o dia, e continua a ser ainda hoje para Israel, o dia mais sagrado do judaísmo. Ainda hoje é. Aqui no auditório, não sei se há judeus, e certamente eles estão vibrando com essa declaração. É o dia mais sagrado do calendário religioso e civil do judaísmo, o dia da expiação. Só que a expiação durava um ano. Já pensou se no nosso caso durasse um ano só? Olha, daqui a um ano você tem que se entregar de novo, se batizar de novo? Não, meu irmão. Se Jesus te salvou, no que depender dele é para sempre. A não ser que a pessoa se desvie. Mas no que depender de Deus, para sempre. A nossa salvação é eterna, está lá em Hebreus, uma eterna salvação. Agora, do lado humano, pode haver falha. É tanto que a Bíblia diz que quem estiver em pé, a igreja aqui sabe completar, quem estiver em pé. Eu peguei os irmãos surpresa. Quem estiver em pé, olhe não. Vou ter misericórdia. Quem estiver em pé, olhe não caia. É o que a Bíblia diz na 1 Coríntios 10. Quem estiver, se não houvesse perigo do crente cair, está cantando aviso na Bíblia. Mas diz aqui, uma vez, eu louvo a Deus por isso, o sacrifício de Jesus foi perfeito, perfeito, perfeito. Glória a Jesus. Vou prosseguir na leitura. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Sim, porque nem todos aceitam. Uma cidade como Iguaçu deve ter o quê? Uns 500 mil habitantes? Não sei. Quantos são salvos? Apesar de ouvir o Evangelho, pouca gente. Para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez. É o meu assunto nessa nossa vida para objetivar. Ou seja, as últimas coisas. E qual é o centro desse assunto de últimas coisas? Qual é o centro da escatologia? Qual é o centro desse assunto que é eventos futuros, eventos proféticos? A volta de Jesus. É o assunto central, é o assunto principal. Se Jesus não voltasse, tudo seria caos. Tudo. Jesus é o centro, ou seja, sua vida, tudo contribui para ela, mas também tudo procede dela. Diz aqui que ele virá segunda vez. A primeira vez foi quando ele nasceu em Belém, Judá, como menino, como bebê. E aquela primeira vida dele durou 30 e poucos anos, quando ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício expiador por todos nós. Mas agora ele sabia que ele virá a segunda vez, por um assunto que é o que ele vai nos pedir. Concluindo a leitura, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Isto quer dizer que na primeira vez ele tivesse pecado. A palavra sem pecado aqui, ele toma a liberdade de dizer para os irmãos, pela misericórdia de Deus, que trabalham originais. Grego, para amigas bíblicas. Há quase 40 anos que eu trabalho na área de tradução da Bíblia, trabalho na casa publicadora nessa área, trabalho também com a Sociedade Bíblica do Brasil. No Rodalé, claro, se não há necessidade, mas algumas versões da língua portuguesa da Bíblia. Eu tenho o privilégio de fazer PADEC de tradutora. E quando a Bíblia diz sem pecado, significa não para expiar o pecado. Ele virá agora não é para expiar, é X, não é F. E eu vou explicar o que é expiar. A igreja aqui deve saber o que é expiação. Não, ele virá agora não é para expiar, não é para tratar de pecado.
confissão de pecado. Não, isso ele já fez uma vez para sempre. Ele diz aqui o versículo: oferecer-se a si mesmo uma vez, versículo 21, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, ou seja, não mais para lidar com o pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, ele estará voltando agora, não tem nada a ver com arrependimento de pecados do povo, em conversão. Ele virá agora como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele virá agora como juiz. O tempo passou. Louvemos a Deus porque você já tivemos o privilégio de aceitá-lo como Salvador. Que Deus nos conceda a graça para permanecer fiel, porque Ele estará voltando a qualquer momento e não é mais para salvar, é para julgar o mundo, julgar os pecadores. Esse versículo foi o versículo que escolhemos como ponto de partida. Então, prosseguindo com o assunto, quais são os propósitos, os objetivos, os alvos da vida de Jesus? Não sei se o tempo dá para mencionar alguns deles, porque são muitos. Seria, para mim, uma tolice querer mencioná-los todos esta noite. Não. Eu vou ficar de olho no relógio, mas quem sabe se não podemos mencionar uns 3 ou 4, porque eu gostaria de mencionar também algumas das cidades. Eu sei que a igreja aqui é uma igreja curta. Eu suponho que os irmãos aqui são bons estudantes da Bíblia, mas a Bíblia é sempre nova, a cada instante. Quanto mais você estuda, mais descobre que não sabe nada. Mais descobre que não sabe nada ou quase nada. Faz alguns anos, bastante anos, que o pastor João Oliveira, de saudosa memória, talvez alguém aqui conheceu, o pastor João Oliveira, era um homem de vasta cultura bíblica, um homem cheio de espírito, e ele estava no Rio de Janeiro naqueles dias. Ele era membro do conselho da Casa Publicadora, eu era obreiro da igreja naquele tempo, e perguntei: irmão João, o senhor teria condições de estar em um dos nossos cultos? Nós vamos ter um culto na cidade, dia tal. Era possível o senhor ir à igreja? Ele disse: olha, vai depender da pauta dos assuntos, mas com prazer eu direi, não se preocupe que é perto daqui, nós cuidamos de tudo, transporte, o senhor quiser. E concluindo a história, foi possível. E então naquela noite, a predominância era de jovens, a igreja estava repleta, mas a maior parte era de jovens que estavam participando do culto. Eu disse: o senhor se preocupa se a gente fizer uma rápida entrevista, com temor de Deus, com cuidado, com bom senso. E então conseguimos 2 microfones. Isso eram poucas as perguntas. Ele confiou em mim. E eu perguntei para ele: irmão João, diga-me uma coisa, há quanto tempo o senhor estuda a Bíblia? Ele disse: ler ou estudar? Eu digo: estudar. Ele disse: ler, eu já venho lendo há 65 anos. Agora, estudar, eu já venho estudando há 53. A segunda pergunta que eu fiz: e o senhor já acha que sabe tudo? Ele disse: não, a impressão que eu tenho, até que ele levantou a mão, olhando para o céu, e disse: a impressão que vem é que eu estou no ABC. Talvez muita gente aqui não sabe que a ABC, que hoje não se usa mais essa expressão. ABC significa o início. Se a minha impressão é que eu estou no ABC, eu fiquei pensando comigo mesmo, e eu que simplesmente sou o quê? Sou ninguém, eu que sou iniciante. E ali eu me humilhei na presença do Senhor. Imagine um homem daquela estatura, um homem daquela magnitude. O irmão João da Oliveira era um talento nas Sagradas Escrituras. Então, mesmo que o assunto seja conhecido, Deus pode fazer tudo novo para você e para nós também. Propósitos da vida de Jesus. Finalidade da vida de Jesus. Vamos mencionar um deles. Jesus irá, daqui a pouco, a qualquer momento, para levar a sua igreja para si. Levar a sua igreja. Ou seja, antes dele revelar-se ao mundo
como juiz, antes de ele revelar essas nações para julgá-las, antes de ele se revelar ao mundo para livrar os judeus de serem destruídos, ele levará a igreja. Isso não quer dizer que Jesus vem duas vezes, porque a Bíblia nos ensina que sua vida terá dois momentos. Ele virá primeiro levar os salvos. E a Bíblia diz que esse momento que ele levar os salvos é repetido. É no piscar de olhos. É tanto que a Bíblia diz: só quem estiver preparado. Preparado. Se alguém fosse preparar, perdeu a bênção, perdeu a oportunidade. Ele virá então a qualquer momento, a qualquer instante, para levar os salvos para si. Vamos ver rapidamente uma passagem dessa nas Sagradas Escrituras. Abra em João. Então não se esqueça que Jesus está vindo. E nessa sua vida, o primeiro momento, a primeira fase dessa sua vida é repentina. A Bíblia diz que vai ser também secreta. Ou seja, o mundo não toma conhecimento a não ser depois. O mundo não merece, o mundo não é digno. A sua vida para levar a igreja é um assunto entre ele e sua noiva, a sua igreja. Em João capítulo 14, em versículo 3, Evangelho segundo São João. Glória a Jesus. A igreja não está proibida de glorificar a Deus. Se alguém quiser glorificar a Deus, fique livre, fique à vontade, mas ele é digno de nosso louvor, de toda honra, de todo poder. 14, versículo 3 do Evangelho segundo São João. Estamos procurando com calma para encontrar a passagem certa. E se eu for e vos preparar lugar, os irmãos estão vendo, e Jesus não é obrigado. É claro. Lembra de uma vez que os fariseus começaram a mexer com ele, começaram a provocar, e ele disse: e se eu não tivesse vindo? Quer dizer, eu vim porque eu quis. Eu vim por amor. De modo que se Jesus quisesse, ele teria desistido. Mas não. Ele foi até o fim. E a igreja aqui se lembra da oração que ele fez no Getsemane. Uma oração terrível, terrível. E certamente a igreja se lembra do clamor que ele fez no Calvário quando estava crucificado. E falou direto com o Pai, com o Pai, com o Pai, com o Pai, enfim. Mas ele foi até o fim. Então aqui ele disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Agora, que valor tem igreja? Que valor tem você e eu para ele para ele mesmo? Como é que é essa história? Só pode ser investimento. Porque você e eu não vai ter coragem de dizer que nós temos alguma coisa de valor em nós mesmos. Nós somos uma raça decaída. Adão e Eva, antes de pecar, tudo bem. Mas depois que o pecado entrou, afetou tudo que você possa imaginar no universo. Não é só o ser humano. É em todo o universo. O pecado é uma coisa maldita que Deus nos dê repúdio, ódio ao pecado, ódio, repúdio ao pecado. E é de pagar todo custo o pecado. Porque o pecado é uma desgraça do ser humano. Então, que valor nós temos? Só tem uma resposta que está lá no livro de Efésios. Eu não vou ler, mas você conhece. É que Deus, Ele investiu em você e em mim. Investiu. Você sabe o que é investimento, não sabe? Eu não tenho tempo para descer detalhe. Investimento. Deus investiu e está investindo. Quem sabe se aqui no auditório não temos irmãos e irmãs que já tem 8, 10, ou 20, ou 30, ou 40 anos de crente. Você lembra quando você começou a vida cristã? Essa pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta individual, introspectiva e sincera. Você não responda verbalmente, mas responda dentro do seu espírito. Como é que foi o início da sua vida cristã? Lembra dos escorregão que você deu? E você então hoje faz a mesma coisa? Lembra das desobediências que você cometeu? E você ficava dizendo: meu Deus, eu detesto esse pecado, mas quanto mais
investimento. Ele, além de nos salvar, ele investe no crente, levando a santificação, batizando com o Espírito Santo, enfim, operando maravilhas. Mas diz aqui, versículo: para mim mesmo, só pode ser um povo espiritualmente rico. Como é que nós obtivemos essa riqueza? Investimento de Deus. É tanto que lá em Atos diz: eu derramarei o meu Espírito. Eu derramarei. Você está vendo que é um ato soberano de Deus. Eu derramarei. É Deus dizendo, é uma mensagem objetiva. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas quando nós chegamos na Epístola aos Efésios, o que é que a Bíblia diz ali? Deixai-vos encher do Espírito Santo. A versão em português diz enchei-vos. Mas é difícil colocar aqui em língua portuguesa, porque a estrutura sintática do nosso idioma não tem condição. Então, a Bíblia em português diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Mas o original, ao pé da letra, em resumo, é deixai-vos. Permita que o Espírito Santo encha a sua vida. Quando o crente abre mão do seu próprio ser e deixa o Espírito Santo possuir, o investimento é muito grande, muito grande. Certamente você conhece gente do seu tempo, que é uma grande diferença. Então ele disse: eu vos levarei para mim mesmo. O versículo termina dizendo: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, qual é o propósito inicial da sua vida, a finalidade? Levar sua igreja para si. Os irmãos se lembram que desde o dia que ele voltou para o céu, nós estamos distantes. Estamos presentes em espírito, mas distante. Chegará um dia, daqui a pouco, quando estaremos juntos para todo sempre. Imagine que arrebatamento será você virar o seu rosto. Um sorriso de Jesus acabará com toda a lembrança ruim que nós vamos ter dessa vida. E um olhar dele, basta um olhar para apagar tudo que for lembrança deste mundo, lembrança de Deus ruim. Daqui a pouco chegará o dia dessa bênção. Imagine quantos glórias nós terá naquela multidão enumerada. A minha pergunta é: você vai estar lá? Eu estarei lá. Há muita gente que diz: meu Deus, eu jamais me desviarei. E hoje, por alguma razão, estão desviados. Imagina uma cidade grande como Manhuaçu, quanto desviado não tem. Que Deus use de misericórdia com eles. Mas o propósito inicial da sua vida é levar a sua igreja para si. E nunca mais haverá separação. Nunca mais. A história do pecado foi para sempre. Doenças, enfim, mazelas, tudo. Aguardamos com ansiedade esse dia. Ele está se aproximando a cada instante. Eu ia ler 2 referências, mas o tempo não dá. Eu vou ler apenas uma referência e vamos depressa para o segundo propósito. Então lembre-se, irmão Gilberto, eu imaginava que esse assunto, você imaginava, mas você criticou o versículo. É justamente o ponto que eu quero chegar. É ter um fundamento bíblico. É claro que o Espírito Santo coloca dentro do crente uma espécie de resposta. Mas é maravilhoso quando você pega a própria Bíblia e coloca de fato, como se diz na Rio Preto no branco. Vamos ver um segundo propósito. Jesus virá para ser glorificado nos Cristianos. Virá para ser glorificado. Vamos ler a Bíblia. E isso vai ficar mais claro. Abra em 2 Tessalonicenses. 2ª Epístola, capítulo 2. 2ª Epístola, capítulo 1, versículo 10. 2ª Tessalonicenses, capítulo 1,
versículo 10. Em estudo bíblico, eu aconselho que você que inicia estudo tenha calma. Tenha calma. Muitas vezes a referência deve ser repetida, porque muitas vezes a pessoa não pega da primeira vez. Às vezes é uma pessoa que tem problema de vista, às vezes é idade, não sei. Às vezes é uma criança que está aprendendo a ler. 2 Tessalonicenses 1, versículo 10 diz assim: quando ele vier, você está vendo que se trata da vida dele no arrebatamento. Tessalônica é uma igreja cristã, ele está falando aqui para a igreja, não é para o povo em geral. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Como vai ser isso? Ou seja, uma das finalidades para a qual ele vem é ser glorificado, receber glória dos seus santos. Então, meu irmão, minha irmã, não é bom ensaiar aqui agora, nesta vida? Já notou que tem crente que fica de boca fechada, de ouvido fechado, o mundo todo, e a muitos até conversa. Às vezes, durante o culto, atende telefone, atende celular, escreve bilhete para namorar, masca chiclete. Meu Deus, isso é grosseiro. Porque diz aqui que ele virá, uma das razões é ser glorificado nos seus santos. Ou seja, receber glória dos seus santos. Não é bom a gente ensaiar aqui, ensaiar a liga no bom sentido, abrir o coração e o espírito. Eu não estou dizendo só no culto. Eu não estou dizendo que a pessoa sai aqui na rua gritando, mas lá no coração, o coração transbordando. Eu me lembro de uma vez que estava na Europa, trabalhando num projeto de escrever um livro. Deus teve dado graça, são 20 e poucos livros já lançados. Eu não consegui trazer aqui o projeto de lá, porque estão esgotados, agora que vão ser reimpressos em 2012. Eu trouxe apenas um que foi lançado agora, vou anunciar daqui a pouco, se alguém quiser adquirir. E eu estava no final do projeto lá na Bélgica, projeto muito apertado. Inclusive essa obra que eu escrevi lá na Bélgica está hoje publicada em 83 idiomas. Veja como é que Deus faz. Então, Deus é digno de toda glória e todo louvor. A obra que eu escrevi lá, um trabalho missionário, Deus permitiu que estivesse hoje em 80, quando eu estive na América do Norte agora para saber a história como é que está 83 idiomas. Bom, voltando ao assunto. O trabalho estava muito volumoso e uma tarde eu saí para dar uma volta pela cidade, em Bruxelas, e o coração vibrante, muita saudade da família, o coração vibrante, e quando eu menos espero, estava dando glória a Jesus na rua, ao vivo. Aí voltei atrás e disse, não, eu posso dar glória a Deus em silêncio dentro de mim. Mas dei algo, pensava que eu estava falando em português, dando glória a Jesus. Ele virá para ser glorificado nos seus santos. Então eu louvo a Deus, irmãos, porque sou fruto do avivamento pentecostal no Brasil. Eu creio que aqui no auditório temos irmãos de outras denominações, e os irmãos já viram que as outras denominações são bastante criteriosas nessa parte, às vezes no culto, até um alfinete que caiu no chão, está para ouvir direitinho. É claro, eu não estou dizendo que vamos gritar aqui, porque a Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Mas o povo alegre é o povo que vibra. O povo alegre é o povo que louva. O povo alegre é o povo que glorifica. É claro, com ordem, com decência, com temor de Deus. Mas pouco tempo. Eu, pela graça de Deus, sou jornalista. Sou jornalista profissional, mantenho meu diploma em dia, atualizado. E eu estava, naquela ocasião, fazendo pesquisa para a Casa Comunicadora numa igreja lá no Rio. Nem me pergunte que eu não vou dar detalhe. Jornalista toma muito cuidado com isso. Evangelho. Bom, eu estava naquela igreja que não era a Assembleia de Deus, era uma igreja neopentecostal. Uma igreja. Não vou dizer mais que meus irmãos me descobrem. E então o povo estava muito animado, o povo sapateando e gritando, e jogando lenço para o ar, enfim, muita alegria, e etc. E o pessoal também batendo palmas, aquilo outro, etc. Então eu, com muito cuidado, com muita prudência, para não dar uma impressão, cheguei para uma senhora
mais ou menos uns 45 anos de idade, no meu modo de entender. E perguntei, irmãos, diga uma coisa, não é que eu esteja querendo saber particular, mas por que a senhora está batendo palma? Ela disse, todo mundo está batendo, eu vou bater também. Então isso você não deve fazer, meu irmão. Veja, escute, minha irmã, eu estou vendo que a senhora está muito alegre. Ele olhou para mim, confiou em mim e viu que eu não estava bisbilhotando. E diga uma coisa, o povo está muito alegre, eu também estou alegre. E por que a senhora está batendo palma? Ela disse, todo mundo está batendo. Então, Deus nos guarde e louvar a Deus desse jeito. Eu devo saber o que eu estou fazendo. Mas ele virá, diz aqui o versículo. Versículo 10, pode ver. Quando ele vier para ser glorificado, mas eu aqui não já glorifico, meu irmão, a glorificação lá será sobrenatural, já estaremos arrebatados. Hoje nós somos salvos, mas o nosso corpo continua sob o domínio do pecado. Não é lastimável isso? Deus me perdoe dizer isso? Ou seja, nós somos salvos, mas nosso corpo ainda está sujeito à doença. Aqui deve ter gente que já sabe que é doença, já passou por cirurgia. Aqui deve ter gente, quem sabe, com 50, 60 anos, que já teve 12, 15, 18 anos, e veja agora com 80, 90 anos a diferença. Mas daqui a pouco nós recebemos um corpo ressurrecto, que nunca mais envelhecerá. Será corpo de glória refugente. Então, o tipo de louvor, a qualidade será outro. Então, não é melhor a gente ensaiar desde agora com o temor de Deus e glorificar a Deus, outros cantores e crentes, enfim, quando ele vier para ser glorificado. Eu imagino num momento como esse agora, que nós estamos aqui em Rio Sul, nesse horário agora, faltando 15 minutos para as 9, imagine num momento como esse, como é que não está o céu numa hora dessa? De louvor, de glória, de aleluia, porque são miríades e miríades de anjos santos, louvando, exaltando. E nós vamos fazer parte daquela música. Tem igreja que às vezes pergunta, escuta, irmão Gilberto, ou outra pessoa, quando a gente for para o céu, para a glória, depois de ficar lá centenas e milhões de anos, se bem que lá não existe anos, o que existe no céu é eternidade. Quando a gente for para lá, acabou esse negócio de ano. Não é para nós que somos mortais, lá é eternidade. É que eu estou usando de força de expressão. Depois de passar tantos milhões de anos, será que não fica rotina? Meu irmão, não diga uma tal coisa. O céu sempre será super glorioso, ou seja, nunca haverá aquilo que a gente chama de rotina. Eu vou ter que esperar chegar lá e você verá como será glorioso. Vale a pena aceitar Jesus, segui-lo e também servi-lo. Vamos ver uma terceira finalidade, um terceiro propósito da sua vida. Então você já viu que o segundo é glorificado. É claro que não é só falando, é de muitas maneiras. Vejamos um outro propósito da sua vida. Jesus virá também para glorificar a sua igreja. Parece estranho. Os irmãos já viram que a igreja aqui nesta vida, é claro que eu estou falando aqui da igreja de Deus. Por favor, não pense que eu estou falando de igreja aqui, o templo. Nem estou falando aqui de igreja no sentido cristianismo. Eu estou falando de igreja aqui, como Jesus falou, dizendo a minha igreja. Lembra quando ele disse? Sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha. É dessa igreja que eu estou falando. Eu estou dando isso por menor porque hoje é tanta igreja, com tanto nome, a igreja para todos os gostos, enfim. Não. Eu estou me referindo, com todo respeito, à igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. A igreja da qual ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não subsistirão
tirando contra ela. Não se esqueça que eu não estou falando de igreja aqui, denominação, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, enfim. Mas a igreja do Deus vive. Que igreja é essa? É o conjunto de todos os salvos, de todas as eras. Milhões e bilhões já estão no céu, já foram à nossa frente, e há milhões caminhando para lá. Eu creio que você faz parte, e daqui a pouco estaremos lá. É um futuro glorioso, 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 que vale a pena, eu creio, fazer tudo para ficar firme e manter essa comunhão de vida com Jesus. Ele virá para glorificar a sua igreja. Você já viu que a igreja aqui é perseguida? Você já viu que a igreja está chutada na igreja? Você conhece a igreja de Deus do passado? Conhece a história da Assembleia de Deus? Quando ela surgiu? 900 e pouco. Conhece a história da igreja cristã desde os primeiros séculos? Conhece a história da igreja cristã na África, na Ásia, nas Américas? É uma história de muito sofrimento, muito sofrimento, muito sofrimento. Eu não vou mencionar detalhes aqui, mas se você examinar a história, tanto na Bíblia, no Novo Testamento, como a história da igreja, é uma história de sofrimento, humilhação, humilhação, humilhação. Mas chegará o dia em que a igreja será glorificada. Fique firme. Quem sabe se você não emprego, o Brasil hoje, eu estou desconfiado, porque no Brasil está havendo muita aproximação da igreja com o Estado. Desconfie, desconfie. Quando existe a aproximação da igreja com o Estado e o Estado com a igreja, quem perde terreno é a igreja, não é o Estado. Não se esqueça disso. Todo mundo pensa que nós estamos no verdadeiro milênio, não existe qualquer oposição. Desconfie. A igreja sempre avançou e conquistou para Deus na luta, na perseguição. Na perseguição. Não se esqueça disso. Porque o mundo é o oposto da igreja do Deus vivo. Então ele virá para glorificar a sua igreja. Isso é um conforto para muita gente. Eu sou testemunha disso. Eu não vou contar detalhes da minha vida, mas um pouco de história eu conheço ao vivo. Vamos tomar nossas Bíblias e ver. E depois eu passarei primeiro para os 3 sinais. Mas se lembre que são muitos os propósitos. Irmão Gilberto não fazia ideia. Então, meu irmão, quem sabe se o estudo desse assunto, os propósitos da vida de Jesus, não vai alimentar e alicerçar a sua fé. Inclusive pessoas que estão enfrentando crise, doenças, sofrimentos. É claro que eu estou falando em sofrimento no sentido probatório. O crente pode sofrer de duas maneiras. Ele pode sofrer por culpa dele, o chamado sofrimento culposo. Se eu sou culpado, o meu dever é me humilhar, me arrepender, pedir perdão